Boa tarde, pessoal. Eu vou, dando sequência aqui, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe em relação, principalmente, à relação do e-social com o software e com os processos de SST, né? Então, o que a gente vai dar uma olhada agora rapidamente? Como que a gente vai atender esses eventos, né? O que a gente tem que implementar, o que a gente tem que tomar cuidado para poder atender esses eventos? Como que a gente consegue gerenciar essa quantidade grande de informações? Como é que a gente integra tanto com o SAP HCM quanto uma mensageria via TDF também? Então, os pontos de integração, como até o próprio Felipe já passou, eles são muito importantes nesse processo. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: para a saúde e segurança, nós temos 6 eventos. Então, num total de 44 do e-social, somente 6 são relacionados a SST. Né? Somente, só se fosse pela questão numérica, né? Porque já são muitos, já é uma quantidade muito grande. Né? Então, processos que não eram tão visíveis, né, numa gestão da empresa, eles passam a ter uma importância muito grande. Então, a gente fez uma conta bem aproximada. Uma empresa de 5 mil funcionários, ela pode chegar a 20 mil eventos por ano. Por quê? Porque cada movimentação de risco tem que ser informada, cada afastamento, cada exame periódico. Então, é um volume que a gente está falando muito grande de informação. E tem desses 6 eventos, a gente tem a tabela de ambiente de trabalho, que vou falar um pouquinho mais na frente, porque já é por si só, já é um conceito bem difícil até. Aqui, voltando a uma questão técnica, está todo mundo acompanhando o e-social, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: no final das contas, o envio tem que ser XML. Ok, XML tem uma série de vantagens, acho que todo mundo de TI está confortável em trabalhar com ele, mas ainda é uma questão técnica, ou seja, o XML ele não é um tipo de linguagem, um tipo de informação para o usuário normal, para a pessoa, para o engenheiro de segurança, para o técnico de segurança, para o médico. Então, o XML nesse processo do e-social ele tem que ser uma coisa totalmente transparente, tá? E no final das contas tem que ser atendido, tá? O que a gente tem de desafios? Primeiro desafio é o mais básico, né? É atender os 6 eventos. Então, ou seja, qualquer momento que vocês pensarem em um software para atender os processos de SST e o e-social, a primeira coisa que tem que garantir é o seguinte: os 6 eventos têm que estar cobertos nesse software. O segundo, como eu já falei, ele tem que gerar uma saída final em XML, né, que garanta que aquelas informações já estejam processadas. Para quem já analisou o manual do e-social voltado para essa questão de SST, vai ver que tem muitas tabelas e muitas padronizações que têm que ser seguidas, que não necessariamente são as tabelas que a área está acostumada a trabalhar. Né? Então, tem uma série de codificações, e por isso que a gente fala que, quando em saída final em XML, que as informações já estejam totalmente compatíveis com o que o governo está esperando receber. Um terceiro desafio é que essas informações consigam chegar para o governo, no ambiente do e-social. Aqui, como a gente está num evento SAP, a solução seria via TDF, né, que é uma coisa que a gente está ainda, a SAP faz questão até de que a gente ressalte isso em negociação, mas é um caminho possível, ou seja, que a gente pegue essas informações de SST e via TDF consiga fazer essa mensageria automaticamente para o governo. Aqui um desafio muito importante, e o Felipe já falou um pouco isso, o Taqueto também falou no início. Um software ele tem que ser muito útil para que vocês possam, no momento de uma fiscalização, que vocês possam apresentar as evidências que aquela informação procede. Apesar de terem eventos que são separados, eles, pelo conceito de saúde e segurança, eles estão relativamente juntos. O que eu quero dizer com isso? Uma lista de exames tem que estar compatível com uma lista de riscos.
E se vocês olharem no manual, vocês não vão ver isso em nenhum lugar. Mas, pela regra do negócio de saúde e segurança, esse é um cruzamento importante e que pode ser feito pelo governo. Quer dizer o seguinte, olha, se eu disse que aquela pessoa está exposta a ruído, por que eu não disse que ela fez audiometria no periódico? É o tipo de cruzamento que a gente acha que vai aumentar consideravelmente e que não vai ser mais presencial, vai ser eletrônico, para dizer o seguinte, tá legal, as informações que vocês estão me mandando, além de estarem bem formatadas, elas também estão consistentes pelas regras de saúde e segurança. Como eu dei um exemplo simples agora de cruzamento de risco com o exame. Outro cruzamento que pode ser são empresas do mesmo ramo. Ninguém garante que não vai ter um cruzamento de uma empresa química com uma outra da mesma atividade, se a lista de exames está mais ou menos compatível, se a lista de riscos está compatível. Então, um software ele tem que estar preparado com uma base, ele não pode ter como objetivo gerar puramente as informações no final do processo. Ele tem que ter todo esse histórico de evidências para poder dar garantia naquela informação que está sendo passada. Um outro desafio, como eu até falei em relação ao número de eventos, é poder manipular um grande volume de dados. Então, uma mudança de cargo pode gerar uma mudança de risco. Se tem muita gente naquela função, se tem muita gente naquele ambiente, vão ser gerados muitos eventos, porque a gente tem que fechar um risco anterior e tem que abrir um novo, por exemplo. Então, tem que estar se preparando para poder mexer e trabalhar com esse grande volume de dados. O desafio também está integrado com o SAP HCM. Saúde e segurança precisa de cada pessoa nominalmente. Isso é fato. Por quê? Seja para pegar características pessoais dela, como, por exemplo, sexo, data de admissão, data de nascimento, como para pegar qual é o cargo dela, qual é a atividade que ela está exercendo, quais são os riscos, né? Os riscos é uma coisa de saúde e segurança, mas pegar essas informações de folha de pagamento ou de recursos humanos e ter isso daí. Ninguém espera que o público de SST vai digitar ou vai conseguir controlar essa mudança de estrutura organizacional de uma maneira dobrada. Tem que estar integrado. Isso daí é uma informação que tem que vir e tem que vir de uma maneira automática. Um outro desafio são os componentes técnicos. Então, como eu falei, tem que gerar o XML, tem que ter a mensageria, tem que poder trabalhar com certificados digitais para poder assinar a informação quando é o momento. Uma coisa importante também, que eu tenho visto o pessoal falar muito pouco, cada evento tem um prazo para ser enviado. Controlar esses prazos não é fácil. Então, tem que ter um software para poder ajudar, para que vocês não percam o tempo de poder comunicar aquele evento para o e-social. Tá? Então, o controle de prazos ele é fundamental. Um caso que a gente encontra bastante também, pessoal que tem operação descentralizada, ou seja, várias unidades, e dentro dessas várias unidades, serviços de prestação de medicina, de exame periódico, onde essas pessoas às vezes não estão nem fisicamente na empresa. Então, uma coisa que mudou bastante, antes, quando um prestador de serviço atendia um funcionário, bastava ele enviar o ASO daquela pessoa, a lista do exame, e pronto, já era suficiente. Hoje, com o e-social, ele não pode mandar mais papel, ele tem que mandar o dado é de vocês. Isso é muito importante. Então, mudou totalmente o relacionamento com o prestador de serviço. Ele pode continuar fazendo, pode ser terceirizado, não tem problema, mas não basta só papel, porque agora não é o prestador que vai fazer o envio do dado para vocês, são vocês mesmos. Então, vocês têm que ter essa informação. E, em casos, às vezes, descentralizados, também poder colocar sobre uma mesma gerência, uma mesma administração, várias unidades para que as mesmas regras estejam aplicadas e que os prazos não sejam perdidos e que a lista de risco esteja compatível. Então, a gente considera um desafio bem interessante até em relação ao e-social. Para atender esses desafios, a gente propõe a utilização do Nexo EHS, como o Taketo já falou. O princípio dele, principalmente, é utilizar os processos durante o dia a dia
e ter como consequência gerar os eventos do e-social. Ou seja, a gente considera que se você tiver que entrar no software para gerar um determinado evento especificamente, pela quantidade de dados, pelo volume, pela complexidade das informações, não é o melhor caminho. O melhor caminho é você ter os processos sendo feitos regularmente no Nexo. Então, quando um afastamento acontece, que esse afastamento automaticamente, né, no momento, seja lançado. Se aquela pessoa faz um periódico, aquele periódico já seja registrado e emitido pelo Nexo. E ter como consequência a geração do evento, né? A gente já tem uma arquitetura bem similar ao PPP. Todo mundo sabe o que é o PPP aqui? Perfil Professor Gráfico Previdenciário, que é um grande consolidador de informação também. Se você tratar o PPP para começar ele do zero no momento que o funcionário pede, vai demorar um tempão para fazer. Muito melhor você ter esse histórico, essa regularidade das informações e ter como consequência o PPP. Tá? Para cada evento, a gente tem, a gente separou principalmente em duas categorias. O módulo que você tem que utilizar como processo e o módulo de prevenção. O que a gente está querendo dizer aqui com prevenção? A gente está indo um pouco além da necessidade do e-social e também permitir que a empresa possa fazer uma prevenção, fazer gestão de SST. Por quê? Quanto mais a gente fizer em prevenção, mais fácil vai ser a gente conseguir atender o e-social. Menos risco a gente vai ter, menos afastamento. Então, para cada evento a gente tem um módulo. Então, 2210, que é a comunicação de acidente do trabalho, utilizando o nosso módulo de ocorrências, vocês vão conseguir atender. Como é que você faz uma prevenção disso? Através de funcionalidades do portal de abertura de ocorrência, poder descentralizar os avisos de ocorrência, ou seja, que a empresa como um todo consiga colaborar com a área de segurança, avisando que pode ter acontecido um acidente. Ter feito fazer um conceito muito importante de segurança comportamental. Não sei se tem alguém aqui que faz, que são os observadores treinados que detectam determinadas situações e passam pelas áreas verificando se está tudo conforme. Para atender o 2220, monitoramento de saúde, utilizar o módulo do PCMSO, emitir ASO, pedir os exames. Para prevenção, utilizar o módulo de controle preventivo, né? Até parecido, mas que significa o seguinte: dentro da minha população, quem que eu devo olhar com mais cuidado, ou quem está em uma determinada situação que pode me indicar uma situação ou de uma doença recorrente ou de um afastamento. No módulo de afastamento temporário, a gente tem um módulo de absenteísmo. 2240, fatores de risco, utilizar o PPRA e a identificação de riscos pelo Nexo. A gente coloca aqui o EPI como biometria, como um módulo importante, apesar do EPI não estar, a entrega do EPI não ser um evento ainda, né, do e-social, ter essa comprovação que o EPI foi entregue para o funcionário é muito importante. 2241, que é a insalubridade e periculosidade, a gente tem um módulo relacionado a isso, de condições especiais, e aqui teve até uma mudança de conceito. Insalubridade e periculosidade, até antes do e-social, era principalmente um dado de folha, e ele não é mais. Principalmente por conta de GFIP e de adicionais, ele tinha mudado o eixo e principalmente o pessoal de folha se encarregava de fazer isso. E com o e-social, o governo está trazendo isso de volta para a responsabilidade da área de saúde e segurança. Para quê? Para que isso daí seja cruzado com os riscos que aquela pessoa já esteja exposta. Então, muito, muito importante, a gente tem sentido uma mudança muito forte em relação a esse evento. E por último, a tabela 1060, que o governo chamou de ambiente de trabalho. Mas, acho que é só você da área aqui, tem mais alguém não? Só. O que é o ambiente de trabalho? Difícil, né? Pois é. Ambiente de trabalho já começa por aí, já não é um dado de folha. Por quê? Porque é a visão do higienista ou do técnico ou do engenheiro em relação àquilo ali. Eu arriscaria dizer que poderia se chamar até de GHE.
a 1060. Então, aí, seu nome é? Tarcísio. Tarcísio falou assim, não, eu uso GHE. A gente tem cliente que usa um ambiente de trabalho, vários GHEs. Vários GHEs, um ambiente de trabalho. E tem vários ambientes para vários GHEs. Você já tinha conseguido todas as possibilidades. Por quê? Porque é um conceito relativamente novo e difícil de mapear. Porque às vezes muda e a quantidade é muito grande. Tá? Então, o GH... Vamos considerar aqui a situação mais fácil, né? Um ambiente para um GHE, que é o Grupo Homogêneo de Exposição. Vamos considerar o caso mais fácil, 1 para 1. Esse ganha uma força muito maior do que precisava anteriormente. Tá? Então, são elementos técnicos, exatamente. Tem um cruzamento, né, com o evento de folha, com certeza. Tá? Então, aqui, em relação aos requisitos do E-Social, vou dar uma acelerada por causa do tempo, a gente tem um módulo que é voltado para isso. A gente já está participando do ambiente de teste do governo, através do 2210 e do 2230. E a gente fala de integração principalmente com SAP HCM, então tudo relacionado à parte de estrutura organizacional. Nós temos mecanismos para integrar com os prestadores de serviço também, e também temos ferramenta de portal, onde o prestador pode, de maneira descentralizada, alimentar a base de vocês automaticamente, e integrar algumas outras informações. Geralmente o pessoal ainda tem o Excel, o Taqueto já condenou o Excel no começo da apresentação dele, mas a gente sabe que existe ainda muita informação em Excel, então poder integrar isso de uma maneira automática, ou pelo menos tirar do Excel sem a necessidade de redigitar, é uma boa alternativa. Né? Então aqui a gente pensando nessa estrutura, uma integração do SAP HCM com TDF e no final um PI para fazer essa mensageria. Tá? Então a gente tem um módulo de integração, ele tem características técnicas de web service, alguns recursos de leitura de Excel, TXT para cargas. Então, tem sempre uma porta de entrada contra uma porta de saída no Software Nexus para vocês poderem integrar essas informações. Tá? Aqui um conceito muito importante, indicadores. Então, a gente tem um módulo voltado especificamente para gerar indicadores. Por quê? Isso é que vai permitir que vocês possam fazer a gestão de saúde e segurança. Tá? Então, a gente já entrega uma série de indicadores prontos e permite que o usuário possa construir outros ou customizar, né, alguns que a gente já entrega. Então, aqui, passando rapidamente, o objetivo não é mostrar o software rodando, mas aqui eu estou emitindo um ASO, né, através de uma tela. O ASO ele é um documento, então o software está preparado para essa emissão de documentos legais. E aqui, por último, eu vou rapidinho, é um videozinho bem rápido, onde a gente vai fazer uma emissão de um ASO via um dispositivo móvel. Aqui, no caso, é um celular. Obviamente, a gente não espera que nenhum médico vá fazer uma emissão de ASO pelo celular. Né? O ponto não é esse. O ponto aqui é o seguinte, a mobilidade da informação. Então, do mesmo jeito que a gente sabe que um médico não vai emitir o ASO pelo celular, ele ter no celular o ASO da pessoa no momento do acidente pode ser uma boa informação. Verificar se aquela pessoa realmente fez o atestado, se ela está em dia com os exames. Então, ter essa característica de uma maneira móvel, ela é muito legal. Tá? Se fala muito hoje em dia em dispositivo, né? E a gente tem uma série de recursos, mas para o dia a dia pesado, né? O médico tem que fazer um atestado. Com certeza o celular não é um melhor dispositivo, mas um tablet pode ser, um computador mais confortável ainda, mas o importante que a gente quer trazer aqui é a mobilidade das informações. Tá? Por último, assim, antes até aqui um desenho completo da solução, tá, Pedro já tinha passado. O que eu queria principalmente ressaltar agora é o seguinte, o E-Social está numa fase de início por fases. Né? Então, a gente começa com o 2230 agora no começo do ano, relacionado aos eventos de SST, e os outros ainda oficialmente estão para metade do ano. Né? Provavelmente essa fase pode ser estendida um pouco mais.
Apesar de parecer muito tempo ainda para começar o SST, o recado que a gente dá é o seguinte: os processos de SST têm que começar a serem revistos agora. Então, tá bom, vocês não querem se preocupar com a geração do XML, com o depara, ok, mas os processos de SST eles têm que estar organizados e demoram um tempo. Seja para colocar um critério novo como o ambiente de trabalho, seja para unificar a unidade, seja para unificar prestadores. Então, mesmo estando numa fase e esses outros 5 eventos um pouco mais para frente, a gente já está tendo muito trabalho e está passando essa mensagem do momento ser agora, né? junto com o início mesmo, efetivamente, do E-Social, né? Sim, o processo precisa ser visto agora. Isso aí. Acho que basicamente... Tá, basicamente era isso que eu tinha para falar, pessoal. Aí acho que agora, se alguém quiser alguma pergunta, tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Tá?